Aula de marca de registro da Portrait. Essa daqui é a sua base da Portrait. E a gente precisa vir aqui configurar a folha. Então, eu clico na janela página e vou configurar a página dela. Máquina Portrait, base de corte Portrait. Eu gosto de deixar ele um pouquinho translúcido. Aqui é muito importante. Eu venho aqui e escolho tamanho A4. Tá vendo que ele ficou um pouquinho mais comprido? Ou tamanho tabloide, que é o tamanho carta. A maioria das folhas aqui no Brasil são A4, mas existem folhas que são importadas, principalmente dos Estados Unidos, que são do tamanho tabloide. Eu vou usar o tamanho tabloide. Agora, feito isso, a gente precisa configurar as marcas de registro. Então, eu venho aqui nesse terceiro ícone, vou ligar as marcas de registro, vou deixar o comprimento no 20, e vou deixar a linha bem mais grossa. Então, puxo aqui. Tá vendo que ele ficou mais gordinho? Aqui na posição, eu vou deixar ele no 10. Então, eu consigo aproveitar um pouquinho mais a folha. Tá vendo? Aqui eu vou deixar no padrão, orientação padrão. Eu não gosto de trabalhar com esse daqui, porque ele trabalha tudo ao contrário aqui. Então, eu gosto de colocar nesse aqui, padrão. Feito isso, a gente precisa colocar os desenhos aqui para a gente fazer o print cut. Você pode criar o arquivo, ou você pode trazer o arquivo para cá. No caso, eu vou fazer um tag. Eu vou trazer um desenho aqui de quadrado com cantos arredondados. Vou desenhar um aqui. Eu vou deixar na medida de 5,5. Vou deixar na medida de 55 milímetros por 85 milímetros de altura. Então, o meu tag já está aqui. Feito isso, eu vou clicar aqui no tag e vou centralizar ele exatamente no meio da minha folha. Então, eu venho aqui, ó, centro. Então, o que que ele fez? Ele trouxe o meu tag para o centro da minha página. Agora, a gente precisa fazer um buraquinho aqui do tag. Então, eu venho aqui no desenho círculo, desenhei, vou colocar ele 5 por 5, deixa eu aumentar, e vou trazer para o centro da minha tag. Então, ele ficou bem no centro. Como ele não pode ficar aqui, ele precisa ficar aqui em cima, então eu vou trazer com o mouse para cá. Vocês viram que quando eu trouxe para cá, eu mexi um pouquinho para a direita e para a esquerda? Então, para saber se ele está exatamente no centro, eu venho aqui, ó, horizontal e clico aqui. Então, ele ficou bem no centro. Agora, a gente precisa colocar alguns elementos aqui. Eu vou colocar algumas frases aqui. Eu cliquei aqui na ferramenta de estilos de texto e vou clicar também aqui na ferramenta A. Eu vou escrever aqui. Obrigada. Ele tá bem grandão, então eu seleciono, diminuo a letra, vou escolher um outro tipo de letra aqui. Eu vou deixar aqui. Vou escrever de novo.
Como ele tá grandão aqui de novo, eu vou selecionar e vou colocar aqui 12. Colocar aqui no cantinho. Agora eu vou assinar. Ele também tá grandão. Vou colocar aqui 20. Vou mudar o estilo de letra. Prontinho. A gente precisa trazer alguns elementos aqui para esse tag, porque ele tá muito branco. Ou a gente pode trazer um fundo bem colorido para ele, ou a gente pode trazer alguma coisa da biblioteca. Vamos ver o que a gente pode usar. Arquivo, biblioteca. Pegar uma rosa. Ele tá bem grandão aqui. Eu vou diminuir. Vou encaixar ele aqui, mas ele ainda tá grande. Vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Agora a gente precisa pintar todas as letras. Então, eu seleciono o obrigado aqui, venho aqui no estilo de letra, vou colocar preto, aqui também e aqui também. Eu vou pintar, dar um fundo nele também, ó, para ele não ficar com fundo transparente. Vou pintar ele de pretinho. Aqui. Esse daqui eu vou alinhar, para ficar tudo alinhado aqui pela direita, tá? Esse obrigado aqui, eu tô achando que ele tá muito fininho. Então, o que que eu vou fazer nele? Vou deixar ele um pouquinho mais gordinho. Então, venho aqui na minha ferramenta estrela, que é o deslocar. Seleciono ele. Aperto aqui em deslocar. O padrão dele é 2 milímetros, mas eu vou deixar aqui, ó, 0,1. Eu deixo ele bem fininho. Ó, ele ficou bem fininho, tá vendo? Agora eu venho aqui, seleciono ele todinho. E vou pintar ele também de preto. Vou deixar um fundo pretinho pra ele. Tá vendo que ele ficou mais gordinho aqui? Agora essa minha rosa aqui, eu vou deixar ele rosa. Pintei ele todo de rosa. Vou colocar a linha também de rosa, para não aparecer tanto. Agora, olha o que aconteceu. Ele ficou, a rosa aqui, ela ficou tampando o obrigado. Então, o que que eu faço? Eu clico aqui na rosa, botão direito e coloco assim, ó, enviar para trás. Então, aqui, o obrigado já veio inteiro para frente e o meu nome também veio para frente, certo? Eu vou fazer um deslocamento desse meu tag para a gente colocar um fundo nele e a gente cortar com uma margem de segurança. Então, eu clico nele, venho aqui na minha estrelinha e coloco aqui em deslocar. Agora eu fiquei com duas linhas aqui. Eu vou pintar esse daqui com um fundo
padrão que eu tenho aqui, ó. Posso colocar esse aqui de bolinha. Ou colocar alguma coisa assim. Ou assim, ó. Eu acho que eu gostei. Deixa eu ver. Esse aqui ficou bom. Mas ele ficou muito escuro, ó. Então, eu vou deixar ele um pouquinho mais transparente. Mas antes de deixar ele transparente, eu vou pegar esse desenho que eu fiz e mandar ele para trás. Ó, ele veio para trás. Agora eu vou deixar ele um pouquinho mais transparente. Ó, tá bom aqui. Agora, eu preciso cortar esse excesso aqui, dessas rosas aqui. Então, ó, a gente precisa fazer a rebarba dessa rosa. Então, eu vou tirar minha rosa aqui, ó. Eu vou olhar mais ou menos aqui onde ele precisa ser recortado. Eu venho aqui, tiro ela. E eu vou passar, eu vou fazer um quadrado aqui. Então, eu seleciono os dois aqui, vejo se é mais ou menos onde eu quero, ó. Isso mesmo. Seleciono os dois, venho aqui na minha ferramenta subtrair e deixo só a minha rosa. Eu venho aqui, ó, seleciono, agrupo e coloco a minha rosa aqui dentro novamente. Parece complicado, mas se vocês treinarem, vocês vão virar craque aqui. Agora a gente precisa tirar essa linha aqui, ó. Vou vir aqui no estilo de linha e vou deixar ele transparente. Prontinho, então essa daqui é a minha margem de segurança. Vou selecionar todo ele, botão direito, agrupar. Ele ficou com 89 por 59. Agora a gente precisa distribuir ele aqui na nossa página. Aumentar um pouco para ver o que ele vai fazer. Ferramenta duplicar. Ferramenta duplicar, que é o replicar aqui. Vou replicar para a direita. Ele tá muito juntinho, vou dar um espaço. Prontinho. Mais um. Ficou muito juntinho. Diminui um pouco. Selecionar os três aqui para baixo. Também ele ficou muito juntinho. Tirar um pouquinho. E agora, se a gente replicar mais uma vez, ele vai ficar aqui no meio. Ó. Então, ele vai cortar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir com esse daqui, vou girar na minha ferramenta transformar 90 graus. Então, 90 graus. Vou encaixar ele aqui. Esse aqui também eu vou transformar. Vou colocar ele aqui.
Só para ele ficar alinhado aqui, vamos usar a ferramenta, né? Centralizar. Ops. Ó, primeiro eu vou agrupar e vou centralizar. Agora ficou melhor. Esse aqui também vou agrupar. Aqui eu vou deixar assim. Agora, esse daqui eu não vou precisar mais. Vou selecionar tudo aqui. Vou agrupar. Então, ó, eu consegui colocar 8 tags. Ficou muito bonito esse. Agora a gente vai precisar imprimir. Eu vou usar um Color Plus branco, como eu falei anteriormente. Vou colocar aqui página imprimir, impressora, preferências de impressão. Aqui é muito importante selecionar o tamanho da minha página que eu vou usar. Então, eu fiz ele em carta, então eu vou colocar a carta. Se você fez A4, você usa A4. Então, carta. Papel comum. Aqui em mais configurações eu vou deixar puxado ele aqui totalmente para o lado direito. E aqui o número de cópias que eu vou fazer. Ok. Imprimir. Agora, finalizado o tag, a gente precisa cortar. Então, eu venho aqui em enviar. Coloco aqui em linha, que a gente vai cortar por cores de linha. Então, a gente vai cortar tudo que é vermelho. Então, o preto eu não vou cortar. Eu não vou cortar o rosa. Só vou cortar o vermelho. Aqui eu vou cortar na lâmina roquete. Aqui eu vou cortar na lâmina automática, ó. Lâmina automática. Eu vou deixar a cartolina lisa. Lâmina 3, força 20. Eu vou escolher a minha máquina, que no caso aqui é a Portrait. Mas antes de começar aqui, a gente precisa fazer o teste de corte. Como a minha folha impressa, ela não tem onde fazer o teste de corte, eu vou pegar uma folha da mesma espessura, um rascunho que eu tenho aqui, eu vou fazer o teste de corte, ó. Então, eu vou colocar aqui, a minha folha é carta. Vou colocar aqui retinho, eu vou fazer o teste de corte. Teste. Prontinho, vou descarregar. Aqui ele cortou sem dificuldade, ó. Sem problema. Agora eu vou colocar essa nossa folha, tá? Aqui ela tem algumas marcações, ó. Aqui, ó, é o carta, aqui é o A4. Então, eu preciso alinhar nessa linha aqui de fora, porque eu tô usando papel carta, tá? Então, eu venho, vou alinhar aqui. Aqui eu vou alinhar a terceira linha, essa linha aqui, ó. Que é a terceira linha, ó. Essa é a primeira linha, essa daqui é a segunda linha. Eu vou alinhar nessa segunda linha aqui, ó, da esquerda para a direita. Venho aqui, coloco, carrego. E aqui eu envio.
acabou. Agora é a hora da verdade. Cortou sem problema, ó. Aqui, ó, ele deixou aquela margem de segurança que a gente tinha feito. E aqui os nossos tags saíram perfeitos. As bolinhas também foram cortadas, ó. Aqui e aqui. Prontinho. E aqui acaba a nossa aula de marca de registro.